título da mensagem que eu quero compartilhar com você é um título meio diferente, mas é um que veio da minha experiência pessoal e é a solidão, quem precisa dela. Eu preciso e eu tiro meus pensamentos de Isaías, capítulo 63, versículo 3. Eu pisei o lagar sozinho. Quem está falando aqui agora, este é Deus, este é Jesus Cristo, eu pisei o lagar sozinho, e do povo não havia nenhum comigo? Como isso pode ser? Este é o perfeito, este é o puro, este é o que fez tudo certo, este é o que deu sua vida por você e por mim, este é o que vive para arbitrar por nós, para interceder por nós, para estar ao nosso lado a cada dia, e ninguém estava com ele? Como pode ser isso? Veja, Jesus Cristo foi crucificado, seus discípulos o abandonaram, e sua família o rejeitou, e o povo o rejeitou. Jesus foi o homem mais solitário que já viveu no planeta Terra, e seus distintos seguidores. Espero que seja você, e esse sou eu. E se não precisamos entrar nessa estrada, seus distintos seguidores também andam sozinhos. As maiores almas do mundo têm sido solitárias. A solidão parece ser um dos preços que o santo paga pela verdadeira unidade com Deus. Se você realmente quer aquela caminhada com Deus que estava no Éden, se você vai tê-la no planeta Terra, você vai sentir solidão. Enoque, um dos primeiros mencionados na Bíblia, realmente teve uma caminhada com Deus. Enoque andou com Deus e não estava mais, pois Deus o levou. Gênesis 5:24. Enoque não fez morada com os ímpios. Você ouviu isso? Essa é uma mensagem separada, toda dele. Mas Enoque não fez morada com os ímpios. Ele colocou a si mesmo e sua família onde a atmosfera seria a mais pura possível. Então, às vezes, ele ia aos habitantes do mundo com sua mensagem dada por Deus. Que exemplo! Isso é de Maranata, página 184. Outra declaração sobre Enoque. Enoque não permaneceria com eles enquanto pudesse beneficiá-los. Então ele se retirava de toda a sociedade, dos justos, dos escarnecedores e dos idólatras, e retornava à sua solidão. Observe que ele até se retirou dos justos. Enoque se separou. Ele não se associaria diariamente temendo ser afetado pela infidelidade deles. O que é infidelidade? É a infidelidade de uma pessoa para com outra. É a nossa infidelidade ao Deus no céu que diz: estou aqui para você. Mas se ignorarmos sua presença conosco, se fecharmos nossos ouvidos a uma voz mansa e suave para nossa consciência, se nos recusarmos a seguir sua palavra, ou ouvir suas impressões em nossa mente, coração e alma, isso é ser infiel. Você está se separando da infidelidade ao seu redor, porque se você não o fizer seriamente ao contemplar, você se torna um infiel. E quando digo um infiel, não estou dizendo que você não é um crente. Estou apenas dizendo que você não está executando o que Deus está chamando você para fazer diariamente. Outro homem solitário que viveu foi Noé. Hebreus 11, versículo 7, pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Movido pelo medo, ele preparou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual ele condenou o mundo. Suas ações disseram que ele acreditava no que Deus disse. Suas ações provam o que Deus tem lhe dito por meio de sua palavra, então deve haver uma execução ali. E cada fragmento de evidência aponta, no tempo de Noé, aponta para o fato de que ele acreditava no que Deus o havia chamado para fazer. Você tem um arco de segurança para sua família? Sério. 2 cavalheiros se aproximaram de mim outro dia. Eles estavam na faixa dos 40 e poucos anos e tinham adolescentes de 16 a 20 anos. E eles olharam para mim e disseram: Jim,
Como você fez isso? Estamos sempre lutando com essas ideias, pensamentos e emoções malucas que nossos adolescentes têm. Isso é muito simples. Eu supervisionei as vozes entrando em suas cabeças. Quando vimos que a igreja não poderia nos levar além da primeira ou segunda base e mudamos nossa casa para o deserto, supervisionamos as vozes entrando nas cabeças de nossas crianças e adolescentes até que eles fossem fortes o suficiente para suportar toda a confusão que está sendo apresentada a eles. E se você não estiver controlando as vozes que estão entrando em sua casa, em sua própria cabeça e nas cabeças, consciências e corações de seus filhos e adolescentes, você terá problemas porque eles ficarão confusos. Nosso lema era dar a eles o melhor e protegê-los de todo o resto. E foi isso que fizemos até que eles fossem fortes o suficiente para que pudessem ficar sozinhos com Deus, mas até então, controlamos as vozes, supervisionamos as vozes. Abraão, Hebreus 11:8, pela fé, Abraão, quando foi chamado para ir para um lugar onde mais tarde receberia uma herança, quero dizer, você tem que se lembrar agora, Deus o está chamando para longe de tudo que ele conhecia, sua família, seus amigos, tudo. Ele obedeceu e saiu sem saber se foi. Embora não esteja declarado em tantas palavras, uma inferência justa aqui é que Abraão trilhou um caminho de tranquila solidão com Deus. É isso que ele infere. Abraão trilhou um caminho que estava separado de sua família, separado de seus pares. Sim, você está respondendo ao chamado de Abraão, ao seu coração hoje, para o que Deus está chamando você. Moisés também era um homem que era uma parte, se preferir. E nos é dito que após a ruptura de Moisés com o Egito, ele viveu em quase completa reclusão no deserto. Depois de 40 anos de exclusão, Moisés disse a Deus, quem sou eu? Eu amo isso. Êxodo 3, versículo 11. Moisés, depois de 40 anos de preparação total, somos informados de que Moisés era o homem mais manso e humilde da terra. E Deus o chama agora, volte e tire seu povo do Egito. Moisés diz o quê? Quem sou eu? Por quê? Por quê? Porque ele sabia que era indigno e tinha dependência completa de Deus, não de si mesmo. Somos nós hoje, é a sua igreja, ela se sente assim, essa dependência completa? E a resposta é não, não parece, porque há 45 mil denominações que não estavam mais perto da segunda vinda do que quando Caim e Abel brigaram sobre o que iriam apresentar para adorar a Deus. Então temos Elias em seu período de 3 anos no ribeiro de Querite. 1 Reis 17, versículo 3. Sai daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite. Eu me pergunto quantas chamadas para nós irmos ao ribeiro de Querite hoje, estamos saindo para o povo de Deus. E será que beberás do ribeiro? E eu ordenei aos corvos que te alimentem. Elias foi e fez conforme a palavra do Senhor. E nós, o chamado de Elias ao nosso coração. Você está disposto a seguir o chamado de Elias para você hoje? Estamos fazendo de acordo com a palavra de Deus para nós, individualmente, não importa o custo? Quando Célia e eu sentimos o chamado de Deus para mudar nossa família para o deserto, por que agitamos um vespeiro? E não no mundo. O mundo realmente admirou o que fizemos. Agitamos um vespeiro com os santos, com a igreja. Por quê? Porque não éramos como todos os outros. Você entendeu? O povo de Deus nunca deve ser como todos os outros. Somos chamados para ser um povo peculiar. Por que Deus usa a palavra peculiar? Tito 2, versículo 14. Para que ele pudesse nos redimir de toda iniquidade. Se você é redimido de toda iniquidade, você é peculiar. É por isso que eles odiavam Jesus.
Eles não odiavam Jesus porque ele tinha toda essa verdade. Eles o odiavam porque ele a vivia. Peculiar significa que você não está participando da infidelidade dos santos ao seu redor, da infidelidade deles. E então deixe-me terminar a citação. E purificar para si um povo peculiar. Sério, Deus quer purificar você e me purificar, mas estamos tão observando a corrupção e a infidelidade ao nosso redor que estamos nos tornando como ela. Estamos assumindo isso. E então a Maria, a mãe de Jesus, ela também estava sozinha. E Maria disse: eis aqui a serva do Senhor. Seja-me segundo a tua palavra, Senhor. Eu me pergunto quantos de nós, se orássemos assim e realmente quiséssemos dizer: Senhor, seja-me segundo a tua palavra onde estou nesta jornada. Você está disposto a fazer essa oração? Você consegue imaginar a solidão total que ela passou sendo solteira e grávida naquela época e sabendo que estava carregando o menino Jesus? Então ouve Daniel. Pense em Daniel. Pense em José e pense em alguns dos profetas. Isaías, Jeremias, com toda a sua solidão distinta. Cada um deles, se eu falasse sobre eles individualmente, teria uma solidão distinta sobre eles. Sua lealdade a Deus e seu zelo pelo bem-estar do povo de Deus os fizeram ser estranhos. Sim. Ouça o clamor de Davi a todo o povo peculiar de Deus. Isso é encontrado no Salmo 16, versículo 8. E me tornei um estranho para meus irmãos e um desconhecido para os filhos de minha mãe. Quando o chamado de Deus veio a mim e a minha esposa, Sally, nós pensamos que havia algo errado conosco, mas nos tornamos estranhos porque não éramos mais como a cultura de nossas famílias. Não éramos como a cultura do ensino médio e das faculdades de onde saímos. Não éramos como a cultura de nossos amigos sociais. Nós nos tornamos um povo peculiar. Nosso exemplo perfeito suportou sua solidão sozinho. Marcos 14, versículo 50. E todos eles abandonaram e fugiram. Diz que Jesus morreu sozinho na escuridão. O Rei dos Reis, o Senhor da Glória, ele morreu sozinho na escuridão e ninguém estava lá quando ele ressuscitou triunfante do túmulo. Sim, a solidão vem quando o chamado para a unidade com Deus é vivido. Você vê, apenas o conhecimento da verdade não é suficiente. Os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. O Espírito é o poder de viver a verdade que Deus nos trouxe. E então, se você realmente vive isso, a solidão vem quando o chamado para a unidade com Deus é realmente vivido em sua vida. Ele vem, faz parte do pacote. Vá em frente, estude as vidas dos mais sinceros que já viveram desde a cruz. Olhe para os grandes reformadores como Wycliffe. Ele é chamado de estrela da manhã da reforma. Solitário. Olhe para Hus e Jerônimo, queimados na fogueira por suas próprias igrejas. Olhe para Lutero. Olhe para John Wesley. Olhe para E.G. White. Eles foram todos rejeitados por suas próprias igrejas e pelo mundo. O que está acontecendo aqui? Você está ouvindo o que está acontecendo? A solidão do cristão resulta de sua caminhada diária com Deus em um mundo ímpio e em meio à igreja nominal e ao formalismo sem vida. É nisso que você está? Imagino que se você está ouvindo esta mensagem, você não está no mundo. Você pode ter alguma mundanidade restante em você. Mas você está sempre se associando ao cristianismo nominal e ao formalismo sem vida? Você vai à mesma igreja, vai ao mesmo banco, fala com as mesmas pessoas e depois de um ano é a mesma pessoa. Depois de 2 anos é a mesma pessoa. Em 3 anos você não mudou nem um pouco. Formalismo sem vida.
Essa caminhada com Deus muitas vezes afasta o cristão perseguidor da comunhão dos cristãos estagnados e estagnados. Enoque, como citei para você antes, permaneceria com eles. Quem são eles? Não importa o que Deus esteja dizendo a você. Enoque permaneceria com eles enquanto pudesse beneficiá-los. Esse é Jim Homberger e Sally. Às vezes as pessoas não nos entendem. Se não podemos nos beneficiar onde quer que estejamos indo, qual é o propósito de irmos para lá? Se você não é um benefício para a sua igreja, um verdadeiro benefício, um agente de mudança, se preferir, o que você está fazendo indo para lá? Se não está te levando mais alto, se você está estagnado e estagnado, a iniquidade permanece com os justos e os injustos. Somente enquanto ele pudesse beneficiá-los, e então ele retornaria à sua solidão, porque ele voltou à sua solidão, porque os Salmos 46:10 dizem: fique quieto e saiba que eu sou Deus. É no silêncio que sentimos a presença de Deus, é onde Moisés encontrou sua força e sua dependência. Enoque não se associava diariamente, temendo ser afetado pela infidelidade deles. Uau! Primeiro Escritos, página 60 a 63. A infidelidade deles a Deus. É por isso que a segunda vinda não ocorreu. É a infidelidade dos santos a Deus, infiéis em deixar Deus trabalhar neles e por meio deles. Sim, eles aceitam o que Deus fez por eles, mas são infiéis no momento. Eles não deixam Deus ser Senhor, apenas Salvador. E você tem que aceitar ambos os aspectos de Deus, Senhor e Salvador. Por quê? Porque há tão poucos que entram nessa unidade mais profunda com Deus. Então eles são compelidos a andar sozinhos. Bem-vindo à jornada dos grandes. Todos eles passaram por isso. Disse Jesus outra vez: eu pisei sozinho no lagar e ninguém do povo estava com eles. Fico doente só de pensar nisso. A verdadeira comunhão espiritual é difícil de encontrar hoje em dia. A comunhão religiosa social abunda em todo lugar. Elas são 1 centavo a dúzia, se você preferir. Não que seu valor seja 1 centavo a dúzia, mas sua comunhão, as coisas que eles, o baixo grau de piedade, o baixo grau de conversação, é terrível. Isso não te leva mais alto, só faz você gostar deles. Não, eu não vou lá. O verdadeiro buscador é de outro espírito das multidões que frequentam as igrejas. Você percebeu que eles não são dependentes de pessoas nem de instituições? Eles são o que? Quais são as próximas 2 palavras que vou dizer? Eles são dependentes de Deus. Qual deles é você? Dependente de pessoas? Provavelmente. Dependente de instituições? Provavelmente 95% dos cristãos são. Mas eles não são dependentes de Deus. Por que isso? Eles encontram poucos que se importam em falar sobre qual é o objeto supremo de seu interesse. Deus. E somente Deus. Então eles geralmente ficam em silêncio no meio da barulhenta conversa religiosa. Pense em quando você foi à igreja na semana passada. Foi só conversa barulhenta e religiosa? Quando circulo em um grupo, seja uma igreja ou uma reunião, vou a grupos diferentes, não de um ponto de vista arrogante, mas estou interessado no que está em seus corações. Se você quer saber o que está em seus corações, apenas ouça suas bocas. E quase o tempo todo é conversa de loja religiosa e barulhenta. O que o Espírito Santo está dizendo a você agora? Assim, essas pessoas elas são evitadas e até mesmo canceladas. Então o abismo entre elas e a religiosidade aumenta. Elas procuraram por verdadeiros amigos espirituais e encontraram menos pessoas que gostassem delas, casadas. Elas guardam coisas em seus corações. Há algumas coisas que eu guardo em meu coração que simplesmente não são seguras de dizer.
Jesus disse que há muitas coisas que eu gostaria de dizer a vocês, mas vocês não estão preparados para receber. E a maioria das pessoas não está preparada para receber uma caminhada mais profunda com Deus. No entanto, é essa mesma solidão que nos faz abraçar mais a Deus. Sim, Deus a usa como uma ferramenta para nos atrair a Ele. Ouça isto, Salmos 27, versículo 10. Quando meu pai e minha mãe me abandonarem, então o Senhor me acolherá. Quando até mesmo seu pai e sua mãe o abandonam, ou seus irmãos ou sua camarilha da igreja o abandonam, Deus o acolhe. Ele está lá por você. Eu nunca te deixarei nem te abandonarei. Para que possamos dizer com ousadia, Ele está ao nosso lado. Então Deus usa essa solidão para nos atrair para Ele. E a incapacidade deles de encontrar, ou eu deveria dizer, nossa incapacidade de encontrar companhia humana, nos leva a buscar em Deus o que não podemos encontrar em nenhum outro lugar. É isso que isso fez por mim. Deus nunca me decepciona. Ele está sempre lá para mim, de manhã ao meio-dia e à noite. Quaisquer que sejam as circunstâncias, se eu aprender a sintonizar meu ouvido com Ele e meu coração, Ele está lá para mim. É lindo, é maravilhoso. Eu estava conversando com um amigo, o nome dele era Jonathan, um amigo muito próximo meu, aliás, e ele estava compartilhando comigo quando eu estava falando sobre ele, me perguntou qual mensagem eu daria, e eu disse a ele, solidão, quem precisa disso? Eu preciso. Ele diz, Jim, eu procurei a minha vida toda, esse cara está na idade de aposentadoria, e ele diz, eu procurei a minha vida toda, e eu desejaria aquele amigo próximo, aquele amigo querido, mas ele diz, eu fiquei decepcionado. Acho que ele tem 70 anos. Ele diz, eu fiquei decepcionado a minha vida toda. Ele diz, eu não os vomito, mas eles sempre me decepcionam. Eles ou se voltam contra mim, ou se afastam de mim, ou não querem o que eu quero. Ele diz, mas Deus, o que você está me dizendo, é permitir essa decepção, porque Ele deseja ser meu amigo próximo, especial e cativante. Eu digo, Jonathan, você entendeu? E você nem ouviu a mensagem ainda. E ele disse, eu nunca pensei nisso dessa forma. Antes, Jim, eu sempre pensei que havia algo estranho em mim, ou eu era muito introvertido, ou muito extrovertido para a maioria das pessoas. Ele diz, mas Deus permitiu todos esses Isaacs, se você preferir, desaparecer para que eu coloque Deus no lugar dos Isaacs. Então ele aprendeu na multidão que Cristo deve ser tudo em todos, que Cristo é feito para nós nossa sabedoria, Cristo fez para nós nossa justiça, nossa santificação, Cristo fez para nós nossa redenção e nosso poder, nosso companheiro diário, nosso melhor amigo. Cristo está esperando. E estamos procurando por isso na dependência das pessoas, na dependência das instituições, e Deus dizendo que tudo que você precisa é de mim, você é completamente mau. Colossenses 2:10, que nele temos e possuímos a maior bênção da vida, como Salomão, o homem mais sábio que já viveu, resumiu. Ele diz que tudo é vaidade e busca pela vitória. Em outras palavras, nós buscamos isso, queremos pertencer a esse clique, ou queremos essa autoimportância, e buscamos isso, e isso evapora, é como uma miragem. E Salomão, o homem mais sábio que já viveu, no final de sua vida, no livro Eclesiastes, diz que é tudo vaidade. Então parem de perseguir isso, amigos. Persigam a Deus. Ele está perseguindo vocês. Tudo o que vocês têm a fazer é responder a Ele da mesma maneira. Só isso. Não é mais complicado do que isso. E não sintam que vocês estão perdendo algo ou perdendo qualquer coisa. Você não está. Porque todas as nossas posses, todas as nossas políticas, todas as nossas profissões e toda a nossa popularidade e todas as nossas posições são apenas vaidade. Elas simplesmente se vaporizam no final da nossa vida, mas nosso caráter e nossa unidade com Deus não se vaporizam.
está lá. Eu quero que você... Há 2 pontos que eu quero que você observe neste ponto desta mensagem. É que a pessoa solitária não é uma pessoa arrogante e altiva, nem é uma pessoa mais santa do que tu. Não estamos falando sobre isso. Uma pessoa solitária provavelmente sente que é a menor de todas as pessoas. É por isso que quando eu comecei com Moisés, dizendo: quem sou eu? Quem sou eu? Não sou melhor que eles. Quem sou eu para representar o Senhor Deus? Preciso do Senhor. O Senhor é minha justiça. O Senhor é minha felicidade. O Senhor é minha alegria. O Senhor é minha paz. O Senhor é o meu propósito de vida. E então essa pessoa solitária geralmente se culpa por sua solidão. Sim. O segundo ponto que quero deixar claro aqui é que a pessoa verdadeiramente solitária é simpática aos de coração partido. E essa pessoa é simpática ao centro caído, não olha para baixo nos de coração partido. Eles saíram disso e não olha para baixo para o centro. Eles saíram disso. A Bíblia chama essa pessoa de bom samaritano, sempre cuidando do indivíduo acima de si mesmo. É disso que estamos falando. Então você sempre está lá para os que sofrem. Quando você vai à igreja, você vai apenas para seus amigos especiais, ou sua panelinha, ou senta-se com essas pessoas, ou você olha ao redor da igreja e vê quem está solitário, quem precisa de uma palavra de encorajamento, com quem Deus quer que você fale, com quem Deus quer que você se sente, a quem Deus quer que você dê um abraço, quem Deus quer que você visite, ou você apenas faz suas coisas. Porque se você apenas faz suas coisas, na melhor das hipóteses, você é uma virgem tola. Virgens tolas não entram no reino. Então, em nosso esforço para alcançar a sociedade não regenerada, perdemos nosso chamado de peregrinos. Acabei de ler o livro John of Pilgrim's Progress, de John Bunyan. Ele viajou sozinho quando deixou a multidão, incluindo sua própria denominação, e partiu nessa jornada para o reino celestial. Foi uma caminhada solitária. É uma história e tanto. Leia. Lindo. Um dos melhores livros já escritos na história da literatura. Nós nos tornamos parte daquilo de que deveríamos chamar as pessoas. Não quando John Bunyan estava vivendo no meio de todos eles. Ele não tinha influência sobre as pessoas, mas quando ele começou a viajar por aquela estrada estreita, e mesmo viajando sozinho, sua vida teve uma influência horrenda sobre a multidão. Que tipo de influência sua vida tem? Se você está apenas se misturando com um baixo grau de piedade, que tipo de influência você está tendo sobre essas pessoas? Provavelmente nenhuma. Vocês todos provavelmente estão apenas estagnados, robóticos e anestesiados. Agora você perguntou ao Espírito Santo para dizer esses adjetivos que Jim Homberger acabou de usar são indicativos da sua experiência? Não me pergunte. Estou apenas compartilhando com você o que passei, o que Deus me mostrou. Então o mundo nos vê como somos. E o mundo vê que os cristãos não são solitários e também não são santos. Temos nossos Isaques ou nossos substitutos para a nossa caminhada com Deus. Nossa igreja é um substituto para Deus. Nossa aceitação social dos outros se torna um substituto para Deus. Nossa popularidade se torna um substituto para Deus. Para nossa caminhada com Deus, nossa imagem peluda do Facebook, basta ir ao Facebook e procurar o Facebook das pessoas e ver quem elas estão exaltando. Ver quem elas estão exaltando. Isso deve lhe dizer algo, não é Deus e somente Deus. São eles mesmos que estão tentando ser populares e ter notoriedade. Não, vou dar um exemplo simples. Hesitei. Quando pensei em compartilhar esse exemplo, as pessoas não vão gostar. Mas vou dar um exemplo simples do que estou falando. Você consegue imaginar o apóstolo Paulo
chamando todos os 11 discípulos para sua casa para assistir ao jogo do Super Bowl, comer, beber e torcer pelo seu time favorito? Sério? Vamos lá. E Paulo foi o discípulo mais cheio do Espírito que Jesus já teve. É você? Teria sido Paulo? Vamos lá. Deixe o Espírito de Deus agitar sua consciência. O que você está substituindo por sua caminhada com Deus? Veja, a necessidade mais crítica da igreja neste momento são os homens. São homens ousados, são homens libertos. Homens que ficam sentados assistindo ao jogo do Super Bowl, comendo, bebendo e torcendo pelo seu time favorito, não são homens de Deus. Eles podem ter conhecimento de Deus, mas não verificaram com Deus se deveriam assistir ao Super Bowl ou não. Precisamos de homens feitos do tecido do qual profetas e mártires foram feitos. Ouça isso. Esta é uma citação muito querida minha, e acho que alguns de vocês já devem ter lido antes. Mas acho que vocês serão abençoados por ela. A maior carência do mundo é a carência de homens. Homens que não serão comprados ou vendidos. Você vendeu sua consciência? Homens que em suas almas mais íntimas são verdadeiros e honestos. Isso descreve você? Homens que não temem chamar o pecado pelo seu nome correto. Você é silenciosamente cúmplice quando vê pecado em sua igreja ou pecado ao seu redor. Homens cuja consciência é tão fiel ao dever quanto a agulha é ao polo. Uau! Homens que permanecerão firmes pelo que é certo, mesmo que os céus caiam. É você? É isso que você é hoje? Mas tal caráter não é resultado de acidente. Isso não acontece apenas por frequentar a igreja certa. Não é devido a favores especiais ou dotações da providência. Deus não pega uma varinha mágica e toca um João Batista, ou um Paulo, ou um Enoque, ou Isaías ou Lutero em sua cabeça. Um caráter nobre é um resultado de autodisciplina, da sujeição da natureza inferior à superior. Senhor, queres que eu assista ao jogo do Super Bowl? Estou sujeitando minha natureza inferior à natureza superior do que Deus deseja para mim. Talvez, em vez de assistir ao jogo do Super Bowl, Ele queira que você pegue a mão de sua esposa e a leve para passear. Sussurre pequenas coisas doces em seu ouvido. Talvez Ele queira que você reúna seus filhos e os leve para uma caminhada, ou os coloque no chão e explique o que você passou para encontrar uma caminhada real com Deus você mesmo. É uma submissão da natureza inferior à superior, a entrega do eu ao serviço do amor a Deus e ao homem. Você é aquele bom samaritano e é um homem de Deus? Vem do livro Educação, página 57. Uma declaração e tanto. Tenho isso em uma placa, a propósito. Fica bem acima da minha mesa. Então, Deus chamou Jim Honeyberger, e lembro que eram 4h30 da manhã. Sentei-me e Deus disse, Jim, abra sua Bíblia. Aliás, isso já faz um bom tempo, quase 40 anos. Entrei para uma igreja. Eu tinha aceitado a verdade doutrinária. Eu aceitei reformas de estilo de vida, mas eu ainda não era um homem de Deus. E ele diz, abra sua Bíblia. E eu a abri e ela abriu em Efésios. E eu era um divino. Não acredito em apenas fazer isso, mas foi isso que aconteceu comigo. E eu li em Efésios 3, versículo 7. Portanto, fui feito ministro de acordo com o dom da graça de Deus dado a mim, pela obra eficaz em seu poder. Eu sabia que Deus estava me chamando para fora. Eu sabia que Ele estava me chamando para mais alto. Sentei-me lá e chorei, porque sabia que a vida nunca mais seria a mesma. E embora eu não me considere um ministro, considero-me um embaixador do reino de Deus e por andar com Deus. E tudo isso começou antes, 4 anos antes, quando alguém me entregou a Bíblia.
E essa pessoa me entregou uma Bíblia. E ele disse, abra-a em Daniel. E eu olhei para este livro sagrado, e eu disse, o que é Daniel? E ele disse, está no Antigo Testamento. Eu disse, o que é o Antigo Testamento? Eu quero te dizer, este é um livro muito perigoso, e digo isso de todo o coração. Não sugiro que você leia este livro. E realmente siga-o, a menos que você queira ser solitário. Uau! Tipo de bocado, não é? Se você abrir a Bíblia e não apenas estudá-la, mas escolher segui-la fundamental e radicalmente pela graça de Deus, essa é a presença dele com você, guiando você em sua vida diária, dizendo como viver esses princípios, você nunca mais será o mesmo. Você não será como a cultura da qual saiu. Você não será como o mundo ao seu redor. Se você não se estabilizar, seu crescimento excederá aqueles ao seu redor. Você atrairá oposição, absolutamente garantido. Todos que compartilhei com você com as mãos. E essa oposição, a maior oposição que recebi, veio de dentro da comunidade religiosa, da qual aprendi as Escrituras. Quero que saiba que eu pessoalmente não gosto de conflito. No entanto, se você tentar remover minha liberdade de consciência e insistir sem uma posição bíblica clara, que eu siga o pensamento de grupo e a mentalidade de rebanho, ou espelhe a cultura religiosa, o fogo refinador esquenta, porque essas pessoas têm um viés de confirmação, sim, um viés de confirmação de que se você as confirmar em seu baixo nível de cristianismo, então você será um deles, mas se você não confirmar seu viés de onde elas estão, elas são as iluminadas e você ousa subir para uma caminhada mais alta com Deus, em um nível mais alto de se render. E cooperar com o Deus da sua vida e filtrando suas palavras, filtrando suas atividades, filtrando tudo através de Deus, eles não vão aceitar você e o fogo esquenta. A questão é, ousaremos ser o que Deus está me chamando para ser? Eu sabia que se eu aceitasse o que Deus estava me chamando para ser, naquela manhã às 4h30, seria um homem solitário, porque eu tinha estudado naquele ponto todas as vidas dos reformadores, e Edito era meu favorito. Eu sabia que Noé não foi aceito, como admiramos essas pessoas hoje, mas se você é chamado para ser não é uma caminhada solitária, o mesmo com o Moisés. A questão é, ousaremos para ser o que Deus está nos chamando para ser, ou sucumbiremos à pressão dos colegas, à política da igreja e ao cristianismo pretensioso em prol da aceitação e notoriedade. E eu lutei quando estava em lágrimas, sentado ali sozinho com Deus, e minha esposa estava dormindo ao meu lado. Eu sabia que deixaria a aceitação de muitas pessoas que amei e ainda amo hoje. Eu não as desprezo. E eu sei que não poderia haver notoriedade para Jim Hornberger. Eu não poderia simplesmente ser admirado como um grande ancião ou um grande professor da escola sabatina ou um grande estudante da Bíblia. Eu tive que entregar tudo isso para que Deus pudesse crescer e eu diminuir. E isso faz você solitário entre os homens, não entre Deus, mas entre os homens. O que o Espírito de Deus está dizendo a você agora? Porque o princípio de seguir a Deus, e somente a Deus, esse é o primeiro texto da Bíblia que eu já li. Memorizado, Isaías 8, versículo 20. À lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. E o testemunho de todos esses grandes homens que eu mostrei a vocês, me mostrou que seria uma caminhada solitária no que diz respeito à companhia humana.
É isso que causa a adversidade. A adversidade entre as pessoas que você ama ensina um homem sobre si mesmo. O verdadeiro Jim Hornberger, por favor, se levante. E era para isso que Deus estava me chamando. E eu estava sentado ali chorando, porque se eu ousasse ser quem Deus realmente estava me chamando e realmente me levantar, eu sabia de o estudo de Enoque e Elias e desses grandes homens, qual seria a minha caminhada. E essa determinação de viver para Deus e somente para Deus causou uma ruptura gigante com minha família e amigos. Dizem que o ouro é refinado no fogo, uma fornalha de aflição. E quanto mais quente a fornalha, mais a escória é queimada. Bem, minha fornalha estava sendo ligada. Louve a Deus por suas provações, irmãos e irmãs. Se eu entrar corretamente, esta provação o entregará mais nas mãos de Deus. É para onde foi projetado para levá-lo, construirá o caráter, fará com que você se apegue a Jesus Cristo e seja menos dependente do homem e das instituições do homem. Essas são boas notícias. É por isso que você admira Lutero, não é? Ele desafiou toda a religião de sua época. Um homem sozinho com Deus não é um homem solitário, é uma potência. Este é um bom remédio se for feito com humildade e mansidão. Meus pais e irmãos me rejeitaram. Meus amigos me abandonaram. Por quê? Eu não era mais como eles e semelhante busca semelhante. Fora com o velho Jim Hornberger e dentro com o novo Jim Hornberger. Eu tive que dizer adeus a toda aquela vida anterior e deixar Deus me transformar totalmente. Nada mais de álcool, nada mais de tabaco, nada mais de xingamentos, nada mais de vida de festa. Apenas uma dieta limpa, uma mudança de entretenimento e um desejo de agradar a Deus e somente a Deus. Eu me tornei um esquilo albino. Na época, morávamos em 40 acres no interior e havia um esquilo albino que nasceu atrás da nossa casa. E ele era lindo. Nós o chamávamos de Phantom. Seu lindo pelo branco como a neve, seu nariz rosa, suas orelhas internas rosa e seus olhos rosa. Ele era lindo, mas ele era... O quê? Você consegue dizer a palavra? Diferente. Eu não queria ser diferente. Eu queria pertencer a uma panelinha. Eu queria pertencer a uma igreja. Eu queria pertencer a uma organização. Deus queria que eu pertencesse a Ele. Você vê o esquilo no alimentador, seus pais e irmãos o expulsariam. Eles não o deixariam entrar no alimentador. Eles não o deixariam se associar a eles. Semelhante aceita semelhante e persegue diferente. Eu me tornaria aquele esquilo albino. Cresci no ambiente da minha igreja e em poucos anos estava no nível de aceitabilidade entre meus novos colegas religiosos. Tinha uma nova família. E o erro que cometi, e digo erro entre aspas, o erro que cometi é que continuaria a crescer. Eu continuaria a fazer mais perguntas. Eu desejaria a caminhada de Enoque. Eu me tornei um autoalimentador. Eu me tornei um autopensador. E aquela unidade com Deus que estava perdida no Éden, eu desejava. Isso pode te colocar em sérios problemas com a comunidade cristã. Só que você não acredita em mim, certo? A maior evidência é simplesmente perguntar a Jesus. Sua maior perseguição veio de dentro de sua igreja e de seus próprios irmãos e irmãs. Nunca se sinta excessivamente seguro nas instituições de sua igreja. Eles são, na melhor das hipóteses, um instrumento para lhe trazer para a primeira ou segunda base. Eles nunca me trouxeram para a base, que é aquela caminhada, aquela unidade com Deus. Eles querem mantê-lo em seu aquário. Eles querem. Você se juntou a esse viés de confirmação, que você confirma para eles, que o viés deles de que eles são os iluminados, e onde eles estão, você não tem que ir além de não. Não, Jesus saiu do aquário de sua igreja denominacional de seus dias. E ele saiu e encontrou os samaritanos.
Ele trabalhou com os soldados romanos. Ele trabalhou com prostitutas. Ele trabalhou com cobradores de impostos. Ele não vivia apenas em seu aquário. Foi a igreja que crucificou Jesus, não o mundo. Isso deveria nos dizer algo. Eu queria a experiência do Éden. Sim, eles me deram uma doutrina sólida e um estilo de vida melhor por isso. Sou eternamente grato, realmente sou. Mas eles me deixaram como o único que ainda estava no comando. Eu era apenas uma virgem tola. Não conseguia encontrar o que precisava desesperadamente. Você está encontrando o que precisava desesperadamente? Nós recebemos alguém outro dia. Eles ligaram e perguntaram se poderiam vir. Eles nos evitaram por alguns anos. E quando eu disse a ele... E olhou para ele depois que ele compartilhou suas preocupações, porque eles não estão sendo alimentados, eles não estão crescendo, eles estão apenas recebendo. Eles disseram que há 7 panelinhas em nossa igreja e nós não gostamos disso. E eu disse, bem, você é um cristão institucional. E o homem olha para mim, ele disse, e a esposa dele está balançando a cabeça. Sim, eu disse, porque ela o chamou para ir mais alto, e ele gosta, ele é muito sociável, ele é muito extrovertido. E ele diz, você está certo. Sou apenas um cristão institucional. E eu digo, e você é o responsável, não é? E isso não tirou você desse cargo de responsável e o colocou em cooperação com Deus. Ele não conseguia encontrá-la onde estava. Você está encontrando onde está? É uma pergunta séria. Foi quando Saul e eu escapamos para Deus para encontrar e possuir a pérola de grande valor. Sim, sabíamos sobre a pérola de grande valor, mas isso não é o suficiente. Essa pessoa teve que vender tudo para possuí-la. Você está possuindo a pérola de grande valor? Porque nossa completude está nele e somente nele. Isso é Colossenses 2:10. Bem, nós alguma vez agitamos os santos? Não, nós não fizemos isso para agitar os santos. Nós não fizemos isso porque pensamos que éramos melhores do que qualquer um. Nós vimos nossa queda, nós vimos nossa infidelidade e queríamos aquela caminhada mais elevada. Essa era nossa motivação. Não era para ser diferente, era para agradar a Deus. Encontrar a liberdade de ser quem Deus criou você para ser pode ser bem perturbador para a mentalidade de rebanho. Acredite em mim. E todos os nomes dos santos que compartilhei com você, eles estariam dizendo amém para mim agora mesmo. É ameaçador para a coisa do grupo. O catolicismo e o veracionismo agora se tornaram nossa experiência de queimar escória. Iremos nos afastar do catolicismo, não das pessoas, mas da pretensão, e do veracionismo, apenas aquele viés de confirmação, de permitir que as pessoas pensem que há algo que elas realmente não são, só porque elas se apegam a essa verdade distinta, mas elas não são distintamente com Deus. Isso se tornou uma experiência de queima de escória para nós. Então vá em frente. Desafiamos você a pensar e agir fora da caixa da sua família. Ai! É perturbador para sua família. Vá em frente e tente pensar fora da caixa de sua igreja, de sua filiação política, de seu emprego, da sociedade ao seu redor, ou da panelinha com a qual você quer andar, aquela panelinha a qual você quer pertencer, que você acha que vai te aceitar. Veja, ser um homem de Deus é uma tarefa difícil. Pode ser opressor para o grupo. Você frequentemente pensa em você como aquele que está errado. Mas se você encontrar sua liberdade diariamente com a unidade com Deus, o propósito de toda essa humildade é chamá-lo cada vez mais alto. E é isso que está acontecendo com Sally e eu. Não chegamos. Estamos naquela estrada estreita, e ela está ficando mais estreita agora. Haverá menos pessoas nela, mas não estamos olhando para trás e vaiando aqueles que não estão vindo, ou olhando para eles. Muitos deles estão parados, estamos olhando para frente. Você está ansioso pelo que você vai receber. Deus, unidade com Ele, é o que foi perdido no Éden. É por isso que Ele enviou seu Filho aqui, para você chegar ainda mais alto.
Não, não, não para convencê-lo de que você tem tudo sob controle. Por exemplo, o livro do Apocalipse foi escrito quando João foi banido para a ilha de Patmos. Você consegue vê-lo sentado na ilha? Eles simplesmente o colocaram lá porque não podiam fervê-lo até a morte. Eles simplesmente o colocaram nesta ilha solitária. E aqui, nessa solidão total, Deus moveu-se sobre João com visões para todos nós hoje. Aqui, nesta ilha solitária, Deus o tocou de uma forma que nenhum outro lugar poderia ter proporcionado. Foi um benefício, não um prejuízo para João, que ele foi banido para a ilha. Não pense que esta mensagem é um prejuízo para você. Abrace-a, é um benefício. A independência adequada do homem e das instituições do homem leva você à dependência total de Deus. Você percebeu que a independência adequada do homem e das instituições do homem leva você à dependência total de Deus, que era Jesus Cristo. Não estou trazendo você para nada que o próprio Jesus Cristo tenha experimentado. A experiência de John é relevante para todos os cristãos em todas as eras. Assim tem sido para Sally e eu. Quando deixamos a religião da segunda base para encontrar o home plate, e quando digo home plate, estou falando sobre que não há nada entre você e Deus. E você tem uma caminhada diária com Deus, uma unidade com Ele que é real. Isso é home plate. E você tem poder sobre o velho homem. E o novo Jim Homberger tem permissão para prosperar em e por meio de Jesus Cristo. Essa é a base. Todas as distrações religiosas caíram no esquecimento. Elas não significam nada para nós. Toda essa conversa religiosa. Não, deixamos isso para trás. Encontramos o presente inestimável da presença de Deus em nossas vidas diariamente. Isso sobrecarregou nossa caminhada com Deus. Não foi uma coisa ruim. Foi uma coisa boa. Isso nos devolveu a um casamento irresistível. Aos 76 anos, estou apaixonado hoje. Você não quer isso? Em vez de apenas passar por movimentos ou coexistir com aquele cônjuge, você não quer estar apaixonado hoje? Quando você se conecta com a fonte do amor, isso faz com que você esteja apaixonado por si mesmo. Então, como Paulo nos elogia em 1 Coríntios 2, versículo 2, pois decidi não saber nada entre vocês, exceto Jesus Cristo, este crucificado. Uau! Quantos cristãos você acha que realmente viveram isso? Então agora não somos mais escravos da nossa natureza carnal caída. Louve a Deus, eles não nos controlam. Encontramos o presente inestimável da presença e habitação de Deus. Podemos nos voltar para Deus em cada situação complicada. Fazer uma pequena oração, e Deus impressiona nossos pensamentos, e temos ouvidos para ouvir. Essas são boas notícias. Sim, somos esquilos albinos, mas não tem problema ser o esquilo albino de Deus. E nossa completude e liberdade nele somente é perturbadora para muitos santos, mas está atraindo outros. Deus envia pessoas para nós para ministrar que realmente querem essa experiência de Deus e somente Deus. E o diabo vê isso, e ele está determinado a acabar com isso. O diabo não quer que você se conecte mais com Deus. O diabo não quer que você ande com Ele. O diabo não quer que você tenha um poder fora de si mesmo. Então ele tenta acabar com isso. E como é isso? Porque a perspectiva impopular é proibida hoje. Não apenas na política mundana, mas na igreja hoje. Perceba que opiniões que diferem do que o grupo pensa são melhores não expressas, e elas são até perigosas. O discurso aberto está sendo atacado, hoje mesmo que não esteja de acordo com a maioria. Bem-vindo à solidão total. Se você vê coisas e ousa compartilhá-las e ousa falar, como estamos falando aqui, haverá um grupo inteiro de pessoas que só querem.
a familiaridade do casulo em que estão. E eles não querem sair disso. E é por isso que Jesus não retornou. Mas há alguns que ouvirão, há alguns que seguirão. Sempre houve, desde o tempo de Enoque até o nosso tempo. Então, não olhe para a solidão apenas como uma coisa negativa, veja como algo positivo. Veja como se Deus estivesse envolvendo seus braços ao seu redor. Porque isso nos leva a Jesus Cristo. Isso é uma coisa boa, não é? Este é um bom remédio para Jim Hamburger. Ah, eu sempre o abracei. Eu sempre lidei com isso perfeitamente. Eu nunca tive uma festa de piedade. Não. Mas quando olho para trás e vejo minha porcentagem de cooperação com Deus, está fazendo um bom trabalho em nós. É um bom remédio se você viver através dele pela graça de Jesus Cristo. E estou escolhendo me elevar acima de toda essa rejeição e deixar Jesus me tenha e vá sozinho com Deus ao meu lado. Portanto, pegando a estrada menos percorrida. Não há muitas pessoas nesta estrada, mas tudo bem. Esteja eu certo aos olhos deles ou não, no final, ainda devo ser livre para ser quem Deus está me fazendo ser. Eu não disse que me fez ser. Estou no processo. Deus ainda está trabalhando comigo. Há um preço para ser quem Deus o chamou para ser. No entanto, há um custo para não ser o que Deus está chamando você para ser. De qualquer forma, há um preço ou um custo. Você decide qual preço vai pagar por mim. Estou escolhendo encontrar a unidade diária na minha vida diária em e por meio de Jesus Cristo. E essa é a coisa mais linda que você pode se apegar a mim e acredite em mim. Isso fará de você um esquilo albino no meio de qualquer igreja. Ou você vai recuar para o baixo grau de piedade. Não. Agora eu queria que houvesse um caminho mais fácil. Eu realmente queria que houvesse uma varinha mágica, que Deus acenasse sobre mim e mudasse tudo isso. Mas isso não é para ser adversidade. Constrói caráter ou destrói você. Então você capitula. Qual deles você está permitindo que a adversidade construa seu caráter ou você está permitindo que ela o capitule? Minha solidão, eu provei em várias frentes. Como eu disse antes, a família me abandonou, amigos me deixaram, membros da igreja me desacreditaram. A política e a política da minha igreja tentam me fazer um recorte de biscoito. Eu não sou um recorte de biscoito. Eu não sou como todos os outros. Estou encontrando o que foi perdido no Éden, aquela unidade com Deus. E todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição. 2 Timóteo 3, versículo 12. Então calcule o custo, honestamente. Calcule o custo, porque Deus sabe que a solidão e a rejeição desaparecem. E desaparecem se e quando você e eu aceitamos isso como o custo de encontrar Deus de uma forma mais profunda. E estou aprendendo que a solidão me ensina o quão necessitado eu realmente sou de Deus. Estou aprendendo a aceitar ser rejeitado e sozinho, porque o maior tesouro é Cristo habitando em mim. Também estou reconhecendo que Deus suprirá todas as minhas necessidades. Filipenses 4,19. O suprimento de Deus. Ele não te deixa ali. Você acha que João, quando estava na ilha de Patmos, estava tendo uma festa de piedade? Você acha que Elias, quando foi enviado ao deserto por 3 anos, estava tendo uma festa de piedade? Não. Eles estavam entrando naquela unidade com Deus que foi perdida. É lindo. É adorável. Você não quer deixá-lo. Isso me dá coragem para ser eu mesmo em Cristo Jesus. E eu não sei qual será a sua história. Eu nem sei o final da minha história ainda. Mas eu sei disso. Eu sei que estou encontrando conteúdo empoderador. Sim,
Estou encontrando contentamento fortalecido, um poder especial vindo de Deus para estar contente em caminhar nesta caminhada com Ele. Assim como estou encontrando paz real, não uma paz falsa, e estou encontrando a verdadeira alegria e uma vida de realização em ser o esquilo albino de Deus na vaidade de todos os outros. É por isso que posso dizer honestamente que pertenço a Deus e somente a Deus e você. Você quer conhecê-lo nessa profundidade e nesse nível? Ele está esperando por você. Não o decepcione.